Bem-vindo ao Mais CQ Investimento. Hoje, fundo imobiliário Tegar. Onde ele ganha dinheiro? Qual é o problema todo com essa taxa de administração, taxa de performance, essas emissões que ele está fazendo abaixo do valor patrimonial, dividendos, qual é o portfólio dele, como é que está esse mercado? E lembre-se, no fundo de desenvolvimento. Vou falar tudo aqui para você ficar ciente das coisas. Vem! Bom, Tegar, ele é um fundo de desenvolvimento. Ele é um administrador do Vortex, distribuidora de segmento híbrido, gestão ativa e um fundão de desenvolvimento. Mas antes de tudo, você tem algum fundo de desenvolvimento na sua carteira? Me diz aí. Vou também deixar o site deles aqui, que se vocês precisarem de maiores informações, o site direto já vai lhe ajudar a proporcionar essas informações. Ele tem um valor patrimonial de cota de R$ 129,87, um valor atual de cota de R$ 135,15, daí uma variação de 4% a mais que o mercado está, pelo menos do fechamento. Um dividend yield de 10,17, um patrimônio aproximadamente de 960 milhões, quase um bi de patrimônio. Um P dividido pelo VP, que é aquele cheiro que eu falo, que não é o valuation, mas sempre que ajuda vocês olharem para ver o quanto o mercado está pagando a mais ou a menos, para que vocês possam pelo menos começar a estudar outros indicadores. E além dos indicadores, eu sempre falo para vocês, o mais importante, né? Atira de um lado, mas olha para o outro, que é como é que está esse mercado também, porque você pode ter uma surpresa. O P dividido pelo VP, 1,04. Ele tem participação no EFIX em torno de 1,12%, está com 57.838 cotistas. Tem uma liquidez média diária de 4,5 milhões. Uma taxa de administração de 1,5 ao ano e uma taxa de performance que é 30% do que se exceder 100% do CDI, que para mim é um absurdo. Então tem que ficar ligado nisso. O que está acontecendo aí nesse período? Nos últimos 6 meses eles alocaram então um montante de 316 milhões em ativos de crédito e equity. Dá uma média aí de 52,82 milhões por mês. No mês de fevereiro passado eles alocaram 34 milhões, finalizando o que eles captaram na 8ª emissão de cotas. Então, isso já realocou toda a verba que eles conseguiram aí. Eu vou mostrar aqui a diversificação dos ativos deles, investido em percentual do PL, mas descontado do valor que está em renda fixa e em caixa. E vocês vão ver uma coisa interessante, que é onde eu começo a falar que vocês têm que entender o fundo para fazer o investimento. Eles têm 84 empreendimentos localizados em 13 estados: Pará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Tocantins, Mato Grosso, Goiás, Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. Mas com alguma particularidade que você tem que ficar atento. Aproximadamente 48%, quase 50%, eles estão concentrados em 3 estados. O estado de Goiás é o principal, 25,63%, do Pará 12,12% e do Maranhão 10,46%. Existe uma concentração então de mercado, que nós estamos falando então um pouco de Nordeste, Norte, né? Centro-Oeste ali. Então tem que ficar ligado como isso está. Olhando isso, então o que eu me sinto confortável? Eu preciso visualizar como é que está mais ou menos essas regiões. Então eu dei uma pesquisada lá no IBGE, fui lá ver como é que está o PIB por estado. Todo mundo sabe que o PIB é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos aí por um país, estado ou cidade. Muito bem, o PIB do Brasil de 2020 ele foi de 7,4 trilhões, sendo que no 4º trimestre de 2020 ele foi de aproximadamente 2 bilhões.
Ele teve um decréscimo, vamos olhar assim, acumulando os 4 trimestres de 2020 de menos 4,1. Independente disso, sabemos que em 2020 teve uma redução e todo mundo está participando disso, mas temos que entender como estão alguns mercados. E eu olhei então separado por estado para ver qual é o tamanho do PIB dessa produção por estado. Goiás, que é a maior centralização deles, lá que é de 25%, ele está em 9º lugar. Depois vem Pará em 11º, depois Maranhão em 17º. Então, eles são estados que produzem bastante, então tem rotatividade, tem evolução disso. Muito bem, não contente também, o que eu fiz? Eu peguei uma pesquisa que foi liberada pela CBIC, que é a Câmara Brasileira da Indústria de Construção. Preciso entender como é que está esse mercado todo. Então, e eu queria saber por região, já que ele tem algumas concentrações que isso pode trazer um certo desconforto para o investidor. Então, eu peguei uma pesquisa deles que eles abriram por região e eles estão fazendo a seguinte comparação. O quarto trimestre de 20 contra o terceiro trimestre de 20. Então já vinha uma melhora e aí o quarto melhorou um pouco mais. Na seguinte ordem: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Qual é a variação disso? Positiva, Norte 25,08, Nordeste 2,9, Centro-Oeste caiu 22,4, Sudoeste 49,4 e Sul 46,7. Olhei isso, maravilha. O que eu quero ver agora? Com um ano que foi bom. Qual é o ano que foi bom? 2019. Então eu peguei o quarto tri de 20 e olhei 2019 para ver se efetivamente isso está evoluindo. Está na mesma sequência. Norte 64,8, Nordeste 11,3, Centro-Oeste 31,4, Sudeste menos 9,3 e Sul menos 28,9. Então a centralização deles está na parte lá de cima, teoricamente é onde está crescendo. Então isso já é um ponto positivo para que você possa visualizar. Se você está pendurado num fundo desse, você quer rendimento. Você não está preocupado com valorização da cota, eu quero rendimento. Então, independente de tudo que está acontecendo, quero ver se ele me devolve nisso. Mas o rendimento você tem que ficar ligado sempre no que está acontecendo no mercado, porque esse rendimento pode desabar e você vai para a cucuia. Então se você tivesse investido nesse fundo nos últimos desde lá de 2017 para cá, você vê uma valorização de cota só de 22,81. Não é nada, tem um monte de ações aí de empresas que valorizam muito mais. Então aqui o seu foco é rendimento. Se é rendimento, eu preciso abrir o portfólio dele. Aonde ele ganha dinheiro? Como ele ganha dinheiro disso? Então aonde que ele ganha mais dinheiro? Equity de loteamento. 36,12 é a carteira dele. Depois vem caixa, 23,4, CRI 22,38, um equity de multipropriedade de 4,48 e um equity de shopping de 4,64. Depois tem recebíveis, equity de incorporação, ações, land bank e outros, que só desses que eu falei de número já dá mais de 90% do portfólio dele. Então nós sabemos que, olhando inclusive nesta tabela de demonstração de resultado, onde o cara ganha dinheiro? Ele ganha dinheiro com equity de loteamentos e CRIs. É ali que ele ganha. Então nós temos que ter essa sensibilidade, que é o que nós olhamos no mercado, como é que está aquecido, pelo menos na parte de cima, como ele ficou aquecido. Muita gente está falando de despesa. É preocupante? Sim, é preocupante e aqui eu alerto para vocês. Se eu somar lá a taxa de administração e a taxa de performance de 2020 que eles tiveram, nós estamos falando que isso representa da receita quase 30%. Pergunto para vocês, é justo você pagar 30% de taxa de administração e performance em cima de um fundo desse? Eu não sei. Vai depender muito do foco que você está buscando. Então tem que ficar ligado em algumas despesas específicas. Lembrando que esses dois tipos de receita é onde ele ganha dinheiro, beleza? Dividendos. Por que eu falo que se é justo ou não a taxa de administração? Dividendos ele vem trazendo retornos atrativos,
mas sabe que aquele que onde tem mais risco pode ser mais retorno ou uma perda maior. Por enquanto está tendo um retorno atrativo, que se você colocar aí, mesmo nessa pandemia toda que aconteceu, de setembro para cá, ele vem pagando acima de R$1 por cota. A última agora, que foi em março, foi 1,30 de cota. Então ele tá te devolvendo. Mas tem um lado negativo da história dele te devolver nisso, de você estar contando com este ovo. O que acontece? É um fundo de desenvolvimento. O que o fundo de desenvolvimento precisa? De dinheiro para poder fazer. Então seria um erro ele estar distribuindo muito dessa maneira, porque senão ele tem que ficar fazendo essas emissões, que é o que está acontecendo. Ele tem um risco de ele fazer uma emissão, não conseguir arrecadar perante a lei, porque ele tem um mínimo lá, o que ele está acontecendo, e o mínimo para ele poder investir. E aí ele não pode estar fazendo emissões a todo momento. Então é um risco ele distribuir isso muito, sendo que ele tem que deixar muito caixa para ele poder fazer negócio. Esse seria o melhor dos mundos, porque o Fundo de Desenvolvimento ele tem uma outra pegada, ele resolve diferente isso. Então as emissões que ele está fazendo agora é abaixo do valor patrimonial por causa desse risco. Ele precisa de dinheiro para ele poder capturar, para poder investir. É ruim? É ruim, por quê? Se eu já estou na base dele, e aí um exemplo de valores, eu paguei 100 pau a cota, R$100 a cota, aí ele está fazendo uma emissão agora a 95, porra, eu já estava lá com 100, o novo está chegando com 95, praticamente eu sou obrigado a subscrever aquelas cotas para mim não passar os meus R$5 para os novos que estão chegando. É injusto, esta parte é completamente injusta, então eles teriam que talvez, na minha visão, diminuir um pouquinho disso para que fique um valor da cota um pouco maior, para que valorize para nós, os investidores que estão dentro. Agora, que estão fora, é mais do que vantajoso de estar entrando, pelo menos olhando só esses valores. Isso não é uma recomendação desse fundo, é uma leitura, sempre disso, sem recomendações aqui. Tem sim. Essas taxas, para mim, são altas, independente desse retorno, porque ele está praticamente passando todo o retorno. Então, e quando ele faz essas novas emissões, essas subscrições que eles têm que estar fazendo, eles colocaram, por exemplo, na XP para distribuir. XP já virou enorme, então ela vai enfiar a faca nele, cobrando inclusive taxas maiores. Então tem o valor da cota, mais o valor das taxas que você está pagando, e esse valor da taxa, por ser grande, o fundo está entobando nós com custos mais altos ainda. Isso é ruim. Então, cada vez que ele abre isso não é uma parte boa. Dos 84 projetos, com certeza, eles precisa de dinheiro. Então, sei lá, 10, 20 projetos, precisa de dinheiro para estar tocando. Então, ele tem necessidade financeira. Tendo necessidade financeira, ele tem que fazer essas emissões mais do que nunca, do que todos. Esse é o problema. Então, o risco talvez de você ter um dividendo um pouco maior nesse momento, ter uma base maior, ter um volume maior dele na sua carteira, é isso que isso pode estar acontecendo, dele estar distribuindo mais e não ter dinheiro para estar investindo. Lógico que o medo de investir tira a vontade de ganhar, mas tem que ficar atento com o mercado do que está acontecendo para que você não fique a ver navios aí se ele fizer uma virada de mão. Beleza? Não é uma recomendação aí. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, dê um like, transporte isso aí para a galera. Mas isso aqui é investimento. Tchau!